Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. E hoje estou trazendo para vocês aí uma aula muito tranquila, né? Uma aula sobre as famosas regras de 3. Estou gravando essa aula bem no foco da pandemia de coronavírus, né? Onde a maioria das escolas, se não todas, decidiram pelo ensino à distância. E como eu já gravava as aulas pelo YouTube, para mim foi muito tranquilo, né? Continuar esse trabalho e agora melhorando algumas aulas que eu já até tinha gravado anteriormente. Então, chega de papo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e vamos à aula de hoje, que é sobre regra de 3. Isso mesmo, a famosa regra de 3. O que quer dizer? Você cansa de ouvir falar que regra de 3 cai em todos os concursos. Regra de 3 se aplica à física, à química, não só à matemática. E aí você se pergunta, será que é tão difícil assim? Vamos entender que não é nada difícil. Matemática, regra de 3, simples. Podemos dizer que é um método prático para a resolução de problemas, que envolvem grandezas proporcionais. Né? Como assim? As grandezas que têm proporcionalidade. Já falamos sobre proporção em outros momentos. Né? No caso simples, trabalhamos com duas grandezas. Então você deve estar se perguntando com certeza, ou deveria estar, poxa, se o nome é regra de 3, por que tem apenas duas grandezas? Bom, gente, vamos lembrar o que são grandezas, né? Grandeza é a metrificação de algo, né? Se você pode medir, mensurar, isso é uma grandeza. Quando você vai comprar batata, você compra litro? Não, você compra quilograma de batata. Isso é a grandeza. É a identidade de determinada coisa ou objeto. Bom, então nós vamos trabalhar com duas grandezas e eu vou ser bem simples quando eu for te explicar o que é isso. Regra de 3, diretamente proporcional. Vamos lá, já começo com um exemplo. Como assim? Para se obterem 28 kg de farinha, marca aqui, são necessários 40 kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo são necessários para se obterem 7 kg de farinha? Então, se você puder imaginar, eu estou trabalhando com duas grandezas aqui separadamente, né? A farinha e o trigo. Você sabe que existe farinha de trigo, mas para fazer essa farinha, nós precisamos da matéria-prima, que é o quê? O trigo. Então, ele diz o seguinte, 28 kg de farinha são necessários 40 kg de trigo. Tu pega o trigo, moe, tritura, processa e vai virar 28 kg de farinha. Então ele quer saber quanto de trigo você precisaria para ter 7 kg de farinha. Quando eu falo anteriormente que trabalha com duas grandezas, eu me refiro a isso. Farinha e trigo. Ok? Beleza, então quero que vocês entendam a seguinte tabela. Isso aqui é só a ideia da proporcionalidade. Por exemplo, se com 40 kg de trigo eu faço 28 kg de farinha, com 20 kg de trigo eu faço quantos quilogramas de farinha? Exatamente. Eu faço a metade, ou seja, 14 kg. Show de bola. E metade desse 20, com 10 kg de trigo, eu faria quantos quilogramas de farinha? Metade de 14, 7 kg de farinha. E por um acaso eu cheguei na resposta. Porque para produzir 7 kg de farinha, você precisa de 10 kg de trigo. Aí você se pergunta, mas Valentim, eu vou ter que fazer uma tabela toda vez? Eu vou ter que trabalhar proporcionalmente? A resposta é não. Porque assim, existe um procedimento prático. E daí que eu vou te explicar por que o nome regra de 3. Bom, vamos fazer da maneira prática, resolutiva. A gente trabalha sempre assim, ó. Farinha e trigo. Ou pode ser ao contrário também, não tem problema. O que nós temos que entender? Que com 28 kg de farinha, né, você necessita de 40 kg de trigo. Então, para fazer 7 kg de farinha, você precisa de quanto de trigo? X. E aí que eu te falo,
Você conhece quantos valores aí dessa situação? 3. E vai descobrir o x, que a gente chama de quarta proporcional, né? Bom, você está acostumado a, sempre que for uma regra de 3, multiplicar cruzado. Você já deve ter visto isso em algum momento da sua vida. Mas você precisa analisar com muito carinho uma situação que eu vou narrar aqui para vocês. Você tem que trabalhar com a grandeza. Esquece os valores e pensa só na grandeza. E eu quero que você pense o seguinte: se eu aumentar a quantidade de farinha, ou para aumentar a quantidade de farinha, você precisa de mais trigo ou menos trigo? Mais trigo. Ou seja, quanto mais trigo, mais farinha. Pensa ao contrário. Se eu diminuir a quantidade de trigo, eu vou fazer mais ou menos farinha? Se eu diminuir a quantidade de trigo, eu vou fazer menos farinha. Isso significa porque se crescem juntos ou descem juntos, são diretamente proporcional. Esse é o grande lance. Então você tem que analisar as grandezas. Esquece se é 28, se é 7, você não deve se preocupar com isso. O que você deve se preocupar é mais farinha, mais trigo. Menos farinha, menos trigo. Dessa forma. Bom, então vamos entender que sempre que forem diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Dessa forma, 28 vezes x, 28x. 7 vezes 40. Ah, Valentim, mas do jeito anterior você fez foi bem prático. Pode fazer dessa forma também, mas vão ter algumas situações que você não vai conseguir interpretar tão rapidamente. Então, dessa maneira é quase que instantâneo. Vamos lá então. Se você quiser, não precisa multiplicar o 7 pelo 40, já passa direto dividindo. X igual a 7 vezes 40, né? Dividido para 28. Simplificando 7 e 28 dá 1/4 vezes 40. Ou seja, 7 e 28 simplifica, divide por 7 dá 1/4. E o 40, o que é 1/4 de 40? 10, ou seja, 10 kg de trigo você consegue fazer 7 kg de farinha, conforme havia falado anteriormente. Claro que a maneira de você interpretar proporcionalmente vai ser sempre mais rápida. E é isso que eu quero que você tenha a liberdade de decidir. Se vai fazer proporcionalmente, se vai fazer com a regra, que é uma regra de quantos? 1, 2, 3. Por isso que o nome é regra de 3. Beleza? Vamos seguir. Bom, se eu te falei da diretamente proporcional, é porque existe o oposto. E o oposto de diretamente proporcional é o que a gente chama de inversamente proporcional. E nada melhor que trabalhar direto com um exemplo para vocês. E no meu exemplo eu tenho exatamente 5 operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 operários para fazer a mesma casa? O que eu quero que você entenda é que deve haver um discernimento. Como você imagina a força humana, ela pode variar. Os operários podem trabalhar mais num dia e menos no outro. Então a gente trabalha aqui mais com a ideia do que com a racionalidade dos funcionários estarem trabalhando feito máquinas. Por exemplo, você não deve jamais pensar numa situação onde se você come um hambúrguer em 20 minutos, quantos hambúrgueres você comeria em 10 horas? Claro que ninguém, a gente entende, obviamente, que ninguém ficaria 10 horas comendo hambúrguer direto. Então, em alguns casos, você deve entender a questão da matemática envolvida, né? Beleza. Então, olha o que eu quero mostrar para vocês. Nessa tabela, vamos entender o que acontece. Você tem quantos operários? 5. Vai levar quanto tempo? 30 dias. Né? Então, que tal se eu dobrasse essa situação? 10 operários. Você está dobrando a sua mão de obra. Se você botar mais gente para trabalhar, não vai levar mais tempo. Vai ser o oposto disso. Vai levar menos tempo. Então, se você dobrar a sua capacidade de operação, você vai reduzir pela metade o seu tempo. Então, você levaria 15 dias. Beleza? Vamos pensar da mesma maneira, né? Só que agora do 5 eu vou triplicar. Daqui para cá eu dobrei. Daqui para cá eu vou triplicar. Ou seja, eu quero triplicar a minha mão de obra. Então, se eu tenho 5 operários, eu vou ter 15. Só que à medida com que você triplica a sua produção, o tempo reduz. Reduz o quê? 1/3. Então, a terça parte de 30 é
10, ou seja, resposta 10 dias. Entenderam como é que ler o texto é importante para você entender o que de fato está acontecendo? Vamos agora entender na regra, né? Não é uma regra com 3? Vou te mostrar. Você está trabalhando então com quais grandezas? Operário. E aqui você está trabalhando com tempo, né? Pode botar assim em dias. Show de bola. Então, olha só o que está acontecendo. 5 operários constroem uma casa em 30 dias. 15 operários, você está com pressa, precisa entregar a casa logo, produziriam em quanto tempo? Vamos colocar X de novo. Se você estivesse doido para multiplicar cruzado nessa situação, você ia errar absurdamente. Ok? Você ia achar algo em torno de 90 dias. Imagina, se você está aumentando a mão de obra, vai levar mais tempo. Se isso acontecer, isso é porque estão te enganando. Alguma coisa estava dando errado. Então, olha o que eu quero de vocês. Eu quero que nós, quando chegarmos nessa situação, analisemos se eu aumentar a quantidade de operários, o tempo de realização dessa obra vai aumentar ou diminuir? Isso mesmo. Aumentou o operário, diminui o tempo. E ao contrário também funciona. Se eu estou com pouca verba, pouco recurso, eu quero diminuir a quantidade de operários. O que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar, vai demorar mais. Então, aumentou a quantidade de operários, o tempo diminui. Esquece os valores, trabalha só nas grandezas, para você identificar o que está acontecendo. E nesse caso, uma setinha sobe, a outra desce, e você tem inversamente proporcional. E na inversamente proporcional, você multiplica direto, como assim? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, olha só o que nós temos. 15 vezes x, 15x igual a 5 vezes 30. Bom, se quiser, passa o 15 logo dividindo. Temos 5 vezes 30 dividido para 15. E o que eu gosto sempre de fazer nas minhas aulas é esse tipo de pensamento aqui, ó. 30 dividido para 15 é o quê? 2. Logo, 5 vezes 2, 10 dias. Muito bem. Ok? Agora, para aproveitar a atenção de vocês, chegaram até aqui, eu estou trabalhando com 2 exemplos, né? Vamos lá, um de cada. Um ônibus à velocidade de 90 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levaria se aumentasse a velocidade para 120? Então, nós estamos trabalhando com o quê? Velocidade e tempo. 2 casos clássicos de inversamente proporcional. Já eu mostro. 90 km por hora, ele faz em 4 horas. 120 km por hora, ele faz em X. O que você tem que se perguntar, como eu te falei, é que se você aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Se você aumentar a sua velocidade, o tempo abaixa. Se você reduzir a velocidade, você vai ficar mais lento. E ficar mais lento é o tempo aumentar. Ou seja, inversamente proporcional, você multiplica direto. 120 vezes x, 120x igual a 90 vezes 4. Bom, eu sempre faço simplificando, pode multiplicar se você quiser. 90 vezes 4 dá 360. Dividido por 120, 3 horas. Ok? Muito bem, esse foi o primeiro exemplo. Espero que tenham entendido. Vamos ao segundo exemplo. Uma foto mede 2,5 por 3,5. E se quer ampliá-la de tal maneira que o lado maior meça 14 centímetros. Quanto deve medir o lado menor da foto ampliada? Bom, vamos entender então que o que está acontecendo? Eu tenho lado, ampliação. Essas são as minhas grandezas, né? Trabalho com 2, te falei. Então, quando o lado está 3,5, o lado maior, a ampliação está medindo 14. Né? Quando o lado menor medir 2,5, quanto vai ser o lado maior? X. Bem simples, né? Porque ele fala aqui, ó, onde você tem que ter atenção, o lado maior mede 14 centímetros. Então, o lado maior tem 14, o lado menor tem X. E para e pensa, se o lado aumentar, a ampliação aumenta também, obviamente.
né? Pelo próprio nome ampliação, te dá uma ideia sensacional. Multiplicando cruzado, 3,5 vezes x igual a 2,5 vezes 14. Passa o 3,5 dividindo, então teremos 2,5 vezes 14 sobre 3,5. Você pode fazer isso de uma maneira muito difícil, ou você pode perceber que o 3,5 é metade do 7. Ou seja, 4 vezes 3,5 dá 14. Então aqui vai dar 4 essa divisão. Tudo bem? 4 vezes 2,5 dá o quê? 2,50. Com 2,50, 5. Com 5, 10. Pensa em dinheiro que você não erra. Ok? Com dinheiro você entende na hora. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Então, 4 vezes 2,5, você vai ter 10 centímetros, que é a resposta. Ok? Muito bem. Essa é a minha contribuição para vocês dentro de regra de 3 simples, né? Fique atento à próxima aula, que eu gravar de regra de 3, vai ser com exercícios e correções. Portanto, vamos ficar muito bons em regra de 3. Valeu? De fato, me despeço aqui. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. E muito obrigado e até a próxima. Valeu!